Esse é o Ancapso e nós vamos falar um pouco mais sobre o acidente do Lula, tá? Porque tem algumas contas que não estão fechando nessa história, tá? Eu vou falar para vocês aqui sobre algumas desconfianças. Eu não tenho nenhuma informação privilegiada aqui, tá? Mas existem algumas coisas que estão estranhas. Eu já fiz um vídeo falando sobre a queda do Lula, falei algumas coisas erradas, então vou corrigir também alguns erros que eu cometi aqui, porque a informação estava saindo naquele momento, a gente não tinha muita informação ainda. Por exemplo, eu falei que o acidente teria acontecido na manhã do domingo e, na verdade, foi no sábado à noite, né? Foi à noite, então é mais esperado que o cara esteja bêbado, né, à noite, né? Pelo menos o Lula não está bebendo de manhã cedo ainda. Mas, de qualquer forma, vamos entender aqui, porque tem umas coisas estranhas nessa história. A história está ficando cada vez mais séria, assim, né? Começou falando que não, que ele escorregou e bateu a cabeça, coisa e tal. Aí depois falaram de pontos, depois falaram de traumatismo craniano, depois falaram de hemorragia em 2 pontos do cérebro. Aí, que coisa, assim, tá ficando uma coisa meio estranha nessa história, né? Aí contaram uma história de que ele estava sentado num banco e o banco caiu e ele bateu com a cabeça. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Furry de extrema direita, Zero à esquerda e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Antes de mais nada, o Lula tá bem, tá? Os médicos avaliaram ele, não teve nada de errado e coisa e tal. A gente não está especulando aqui se ele tá vivo, tá morto, não sei o que lá, não. O que a gente está dizendo só é o seguinte, né? O pessoal teve um cuidado muito estranho na hora de dar essa notícia. Ficaram falando aos pouquinhos, a coisa foi ficando mais grave à medida que o tempo está passando, dando a impressão de que foi uma coisa muito grave e que foi escondida num primeiro momento, né? Uma outra coisa que eles estão falando, olha só, repara isso aqui, ó. Lula dá entrada no hospital após acidente doméstico resultar em corte na nuca. Cortou, né, na nuca, caiu, cortou na nuca, teria acontecido no sábado à noite, e ele deu entrada no hospital no sábado à noite, ficou a noite internado, foi liberado hoje cedo da internação, e decidiu cancelar a viagem à Rússia que faria hoje, né, tava tudo certo para a viagem à Rússia dele. Repara aqui que fala só um corte na nuca, né, depois já começaram aqui, não, ele se feriu, levou pontos na cabeça, levou 5 pontos na cabeça. E falou que teve uma perfuração, né, cortante e contundente, né, ou seja, que bateu numa quina ou num machado, alguma coisa que é cortante e contundente. Isso não é estranho no banheiro, você escorregar e bater com a cabeça em alguma coisa que seja uma quina, né, que seria esse tipo de ferimento que você tem, mas aí tem algumas outras coisas estranhas nisso daí, né? Porque o médico dele, o Khalil, estava em São Paulo, vocês sabiam disso? Ele foi para o Sírio-Libanês, o Khalil pegou um avião de São Paulo para vir para Brasília tratar do cara. Olha que coisa estranha, como é que ele vai para... Por que o médico dele... Porque veja, se você escorregar no banheiro, é uma coisa que pode acontecer com qualquer um, escorrega no banheiro, né? Eu já escorreguei no banheiro, né? Felizmente eu me segurei, coisa e tal, me machuquei o braço quando eu segurei ali, mas não teve problema nenhum. Agora, acontece, né, da pessoa não conseguir segurar em nada e bater a cabeça e acabar tendo um acidente sério. Mas você vai no hospital, isso é coisa de emergência. Você vai lá, faz costura e coisa e tal, e o médico te dá um analgésico, né? Porque certamente dor você tem, não tem como evitar, né? Mas assim, mas não é uma coisa que leve a muitos problemas, né? Até porque quando as pessoas caem, existe esse ato reflexo nosso, né, de proteger com o braço. Você pode reparar isso. Sempre que você cai, você tenta proteger com o braço, né? É instintivo nosso, a gente protege a cabeça, que é o órgão mais frágil, com os braços, né? Então, isso é uma outra coisa curiosa. Aqui, ó, aí depois vieram aqui, ó, e médico explica o traumatismo craniano e como foi a queda, né? Então ele está dizendo aqui que ele teve traumatismo craniano, ou seja, que é sempre que alguém bate a cabeça num acidente como esse, houve sangramento no cérebro, né? Depois ele confirmou aqui, ó, houve hemorragia, teve pequena hemorragia cerebral na queda. É um quadro em que exames deverão ser repetidos durante a semana, ou seja, ele vai continuar fazendo exames, porque ainda, né, inspira cuidados isso daí. Aqui, ó, qualquer sangramento cerebral pode aumentar nos dias subsequentes, então essa é a preocupação que ele tem, né? Aqui, ó, ele fala aqui que o trauma não foi pequeno, foi um trauma grande na região occipital. E teve, ele fala aqui em algum lugar, ó, que teve sangramento na região traseira e na frontal. Ou seja, sangrou atrás e na frente. E isso acontece em muitos acidentes, né, porque justamente chacoalha o seu cérebro. Mas olha só, isso aponta
por uma batida grande, não é uma batidinha, não é um esbarrãozinho que o cara caiu. E aí que vem o pessoal falando aqui que ele estava sentado, aqui ó, ele estava sentado num banco, e escorregou. Cara, se ele estava sentado, o máximo da altura do cérebro dele para onde quer que caiu é metade da altura dele, né? Que você sentado, já metade da sua altura já tá definida ali, né? Então, assim, como é que pode ter uma batida tão séria, bater com tanta força a cabeça, assim, a ponto de dar hemorragia em 2 pontos, atrás e na frente do cérebro dele, né? E precisou levar os 5 pontos atrás, então ele caiu para trás, caiu com a cabeça, ok? Mas foi uma batida muito forte. Se ele estivesse em pé, seria mais justificado isso. Será que ele estava em cima do banco? Ele estava em pé em cima do banco, escorregou e caiu de uma altura grande dele em pé mais em cima do banco? Mas o que ele estava fazendo em pé em cima de um banco, né? Enfim, quer dizer que ele estava sentado, num banco e escorregou, né? Muito idoso toma banho sentado e não tem nada de errado nisso, é normal realmente, né? É até confortável tomar banho sentado. Se você nunca tomou banho sentado, experimente um dia, você vai ver que é muito confortável ligar água quente ali, sentar na cadeirinha e ficar tomando sua cervejinha. Você sentado, para você cair, é metade da altura, você não está em pé, né? Ou seja, a sua altura é menor para você cair. O impacto, no final das contas, a energia que você tem para bater ali é menor. Tá estranha essa história, não tá com uma coisa mal contada nessa história toda, né? Ou seja, não foi uma batida pequena, não foi uma batidinha. E aí tem um outro aspecto que eu falo para vocês. A nossa tendência quando a gente cai é proteger com os braços. A gente sempre protege com os braços, de forma que, assim, não é que não vai bater a cabeça, mas você tende a bater com com menos força, né? Com menos dureza na coisa. Existe uma situação que já aconteceu com uma pessoa próxima a mim, uma pessoa idosa, que ela estava andando na rua e tropeçou e caiu, e teve que ser levada para o hospital porque machucou bastante, coisa e tal, e o pessoal ajudou ela na rua ali, que ela tropeçou e caiu. Depois, meu amigo, quando os médicos foram ver a coisa, foi o contrário, né? Porque ela ficou desacordada, ela caiu e ficou desacordada. Eles acharam que ela tropeçou, caiu e ficou desacordada ali, mas o que aconteceu foi o contrário. Ela desacordou e bateu, e aí que ela caiu, e aí, ou seja, entendeu? A queda foi por causa de ter ficado desacordado, e isso é muito mais sério. Quando você apaga e cai, né, quando é o caso contrário, dá pra ver que o acidente é muito pior. Por quê? Porque aí o seu braço, você não tem o instinto de usar o braço para se proteger na queda. Então você acaba tendo uma batida muito mais dura, né, quando é essa situação de você apagar primeiro e cair depois, né? Cair por causa do apagão mental, porque indica que tem algum problema na cabeça antes da queda, né? Então, eu não sei o caso dele aqui, não sei qual é a situação, mas, assim, tem muita coisa não falada nessa história, né? Dizer que é uma queda seria a coisa mais conveniente, mas será que o Lula teve um piripaque no banheiro e isso resultou na queda, e não o contrário, né? Não foi a queda que causou o problema cerebral, foi o problema cerebral que causou a queda. Isso é uma possibilidade, né? Isso explicaria um pouco por que foi um trauma tão sério de uma pessoa que estava sentada. Você sentado, de novo, você cai, pode cair, é lógico, pode escorregar, pode bater alguma coisa, mas você tende a se segurar, você não, né, você se protege. Então, dificilmente você vai ter um acidente tão sério assim, né? Enfim, não sei o que está acontecendo aqui, tá? Mas o ponto que eu digo, para o médico dele sair de São Paulo para ir a Brasília, cara, foi uma coisa muito séria isso daí. Foi muito mais sério do que eles estão vendendo essa história aí da queda do Lula, né? E, de novo, se foi o contrário, se foi ele apagou e isso causou a queda dele, né? Ele apagou e isso causou a queda dele, aí é uma coisa muito mais séria. Tem que investigar o que aconteceu para causar esse tipo de coisa. Tem uma série de doenças que podem levar a esse tipo de coisa, de apagão mental. São coisas muito, mas muito mais sérias do que escorregar no banheiro. Então, não sei, né? Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer com isso daí. É lógico, tá todo mundo na torcida, tá todo mundo torcendo, mas, né, vamos ver o que vai acontecer. Por enquanto, o pinguço corrupto tá bem por lá. Mas essa história tá estranha. Tem mais coisa nisso daí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.